Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, iremos a Nazaré. Como era esta cidade no tempo de Jesus, sua cultura, o convívio das pessoas? Vamos saber o que Nazaré oferece aos seus visitantes e peregrinos. Nazaré é a cidade da região da Galileia, que é descrita no Novo Testamento como a cidade que Jesus passou a infância. E por este motivo é um centro de peregrinação cristã. Atualmente, a cidade conta com uma população em torno de 70 mil habitantes, a maior parte de árabes israelenses, onde cerca de 32% deles são cristãos. É a maior concentração de cristãos em Israel. Por mais de 2000 anos, centenas de milhares de peregrinos tiveram a oportunidade de conhecer o lugar que foi palco do anúncio que mudou o curso da história. Neste programa, você é convidado a peregrinar conosco. Sem dúvida, o lugar mais visitado é a Basílica da Anunciação. A igreja atual foi terminada em 1969 e é a quinta igreja construída no local onde o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. A igreja é construída em 2 níveis. No primeiro nível, preserva-se a gruta sagrada, onde deu-se a anunciação. E no segundo nível, foi construída uma igreja nova, que serve para as celebrações da comunidade cristã local. Porém, em torno da Basílica, muitos locais de catequese cristã foram instalados. A necessidade de instruir o povo que passa por aqui tem sido o objetivo de comunidades e instituições presentes na região. Merci beaucoup, je le connais. Comecemos então pelo Centro Internacional Maria de Nazaré. O local foi aberto no dia 10 de janeiro de 2012. O projeto tem como objetivo fazer Jesus mais conhecido através de Maria. O nosso desejo é de que este seja um lugar onde se possa fazer uma experiência espiritual, encontrar-se com a palavra de Deus. É verdade que foi em Nazaré que o mistério da salvação aconteceu e foi onde ele pôde se implantar pelo sim de Maria. Estamos bem em cima de um sítio arqueológico. Restos encontrados aqui identificam este lugar como uma casa, possivelmente do período de Jesus. Centro Internacional Maria de Nazaré proporciona também aos visitantes uma experiência única com a história da salvação. É este o maior objetivo desta casa, fazer com que as pessoas façam um momento de meditação, de oração e aprofundem-se mais naquilo que é o essencial de Nazaré, a história da salvação. Encontramos também nesta escavação cisternas, uma em particular que está no pátio da casa. Encontramos ainda 2 esconderijos e celeiros onde eles tinham o costume de conservar seus bens, seus alimentos, suas sementes. Isto nos leva a perceber a situação difícil das famílias judaicas da época, que eram submissas à violência, às represárias dos romanos, por isso os esconderijos. A respeito do projeto, vale a pena conhecermos um pouco mais. 1 hora de vídeo que retrata a história da salvação. O trabalho de audiovisual é rico em recursos tecnológicos modernos. O peregrino é quase que inserido nas cenas. São 4 salas com ambientes distintos, onde a história da salvação vai sendo relatada por etapas crescentes. O espetáculo multimídia está disponível em 10 línguas, inclusive português, que vai mostrar através do audiovisual, o som e as luzes, o mistério da salvação desde a criação até a paixão e ressurreição de Jesus. O local conta ainda com jardins e uma capela, tudo para proporcionar ao visitante ambientes para meditação e oração.
É importante ressaltar que quem está à frente do centro é uma comunidade francesa chamada Chemin Neuf, que em português significa Caminho Novo. Uma comunidade internacional que foi fundada no ano de 1973 e que trabalha pela unidade dos cristãos e diálogo ecumênico. Tanto que no centro há encontros do gênero. No futuro se deseja um diálogo ainda mais aberto com judeus e muçulmanos, embora os passos já estejam sendo dados. A intuição que os fundadores desta casa tiveram foi que, ao falar de Maria, poderia se criar aqui um espaço de diálogo com os judeus, os muçulmanos e os cristãos, pois Maria foi uma mulher judia, assim como Jesus, e se os cristãos se aproximam dos judeus, podem então compreender melhor o mistério de Maria e o mistério de Cristo. Depois, Maria, ou Miriam, é muito conhecida e venerada pelos muçulmanos, e existe até uma parte do Alcorão que é dedicada a ela. Situado em frente à Basílica de Nazaré, o centro se mostra como uma extensão da Basílica, onde as pessoas podem aprofundar mais a fé. Com certeza, este centro é complementar à Basílica. A prova disso vocês podem ver na capela. Ela é completamente aberta à Basílica através das 3 janelas que estão atrás do altar. É um lugar onde podemos meditar o mistério da Anunciação, o mistério da Encarnação. Vamos continuar nosso trajeto, caminhando um pouco mais à frente. Afinal, Nazaré é um lugar de conversão, um chamado de fé e abandono. Por isso a atração é tão forte. Entrando num cenário singular, um espaço que retrata com o máximo de fidelidade a Vila de Nazaré do tempo de Jesus. Nazaré Village está localizado a apenas 500 metros de distância de onde Jesus cresceu. Ao passar pela vila, podemos nos deparar a qualquer momento com personagens surpreendentes. A cada viela, uma novidade. Nazaré Village oferece aos visitantes conhecerem melhor o ambiente do tempo de Jesus. Atores vestidos a caráter nos ensinam como era o trabalho daquele tempo, a vida cotidiana. Na visita que vamos fazer aqui neste lugar, teremos a oportunidade de conhecer melhor algumas passagens do Evangelho. Neste trajeto, somos convidados a fazer a experiência do primeiro século. O ambiente nos leva a imaginar a vida em outro tempo, quando Jesus viveu aqui. A partir de agora, vamos ter uma aula catequética sobre algumas passagens do Novo Testamento. Nazaré Village vai nos proporcionar conhecer de forma mais clara o ambiente em que as parábolas eram contadas e os ensinamentos dados. We will see them working in the fields and in the houses. This is in order to give. Construímos casas, uma sinagoga, uma prensa de oliveira, usando exatamente o mesmo tipo de material que era utilizado no primeiro século, isso baseado em descobertas arqueológicas. Enquanto esse lugar estava sendo construído, foi descoberto que aqui era uma chácara do primeiro século. Então a restauramos, incluímos pessoas do vilarejo com trajes típicos daquele período. Tudo isso para proporcionar ao visitante um pouco do sentido de como era a vida naquela época. Aqui é um campo de arado. A terra é preparada no início do inverno para receber as primeiras chuvas. A maneira de arar a terra, assim como os instrumentos para isso, são uma reprodução de como se fazia na época de Cristo. Você pode usar 2 burros ou apenas um. Este método aqui é para 2, que podem ser burros, vacas ou bois. É proibido, conforme a lei do Antigo Testamento, arar a terra usando 2 animais diferentes, como por exemplo, um burro e um boi, porque um animal é mais forte que o outro, então o peso acaba ficando sobre um deles, o mais fraco. Então arar somente utilizando animais da mesma espécie. Essa peça que você vê entre os 2 animais chamamos de jugo. O jugo sobre o pescoço do animal é usado para manter a ferramenta do arado bem fixa a ele. O jugo é muito pesado no pescoço do animal. Por isso colocamos essa espécie de travesseiro aqui, para proteger o pescoço dele. Jesus disse: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O agricultor tem sempre que olhar para o meio, por entre essas duas peças de madeira, para que ele consiga sempre obter linhas retas, porque se ele não prestar atenção e ficar olhando para trás ou para os lados, as linhas vão virar uma bagunça. Por isso Jesus disse certa vez: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu creio que todos esses exemplos eram tirados do dia a dia daquela época. Esta era uma forma das pessoas saberem o que ele queria dizer, porque era algo que fazia parte do cotidiano delas. O agricultor que estamos vendo chama-se Simão, um árabe local que foi beneficiado pelo projeto como tantos outros, pois abriu um campo de emprego para muitas pessoas que antes não tinham trabalho. Lembramos que em Nazaré, todos os sábados à noite, ocorre a procissão das luzes, direto da Basílica da Anunciação. E você pode assistir agora, logo após o Caminhos da Terra Santa. Até a próxima semana. Shine.